Bom dia, meu querido aluno. Sou o professor Fabiano Machado e estou aqui para trabalhar um pouquinho com você sobre figuras de linguagem. Tá? As figuras de linguagem é uma matéria bem importante dentro da literatura e da língua portuguesa, onde hoje eu vou trabalhar as principais e trazendo, o caso, as suas características, nomenclatura e alguns exemplos. Tá? Nós vamos trabalhar primeiramente, com as nossas figuras, tá? De um modo geral, trazendo elas em categorias e dentro disso, trabalhando também essa situação dela, figuras sonoras, de sintaxe e todas essas características. A minha primeira figuras, caso aqui, as minhas primeiras figuras de linguagem que eu tenho são minhas figuras de linguagem que trabalham com a sonoridade, são figuras fonéticas, onomatopeia, assonância, literação e paronomásia. Tá? A nossa primeira figura de linguagem que nós temos aqui é a onomatopeia. O que a onomatopeia me traz? Ela vai consistir na imitação de um som ou de uma voz, né, natural dos seres. O caso dos exemplos que eu tenho aqui, sem o coachar dos sapos ou o cri-cri-cri dos grilos, o que é que poderíamos dormir tranquilo a nossa eternidade? Mário Quintana. Então, é os barulhos que os animais fazem, os sons, tic-tic-tac do meu coração, da música do Timbalada, são as situações onde eu trabalho a sonoridade, ok? Outra figura de linguagem que eu também trabalho aqui seria a minha assonância. A assonância, ela me traz a situação da repetição de vogais na mesma frase. Essas vogais, elas podem ser o quê? No início, no meio ou no final da frase. Tá? Do período esse que eu vou analisar, da frase. Então, os exemplos que eu tenho aqui. Sou um mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Então, eu tenho esse ato. Tá? O outro exemplo que eu tenho é anule aliterações altamente abusivas. Esse a. Tá? Isso aí a gente chama de assonância. Tá? Outra figura de linguagem que eu tenho seria a literação. A literação consiste na repetição de fonemas no início e no interior das palavras. Um belo exemplo que eu tenho disso seria aquela frase que eu sempre utilizo: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Outro exemplo: Pedro Pedreiro penseiro esperando o trem. Minha manhã parece e carece de esperar também, para o bem de quem tem, de quem não tem, um vintém. Tá? Seria essa repetição do P. Isso aí eu vou chamar de aliteração. Tá? Minha próxima figura de linguagem é a paranomásia ou paronomasia. Tá? É uma figura que ela é muito mais estilística, né? Todas as figuras são estilísticas, mas aqui ele trabalha que consiste no emprego de palavras parônimas, com sonoridade semelhante, numa mesma frase. É um trocadilho. Melancolias, mercadorias espreitam-me. As têmporas da maçã, as têmporas da hortelã, as têmporas da romã, as têmporas do tempo, tempo temporã. Então, eu vou trabalhar muito mais com esses trocadilhos, tá? Então, eu tenho que cuidar. Aqui nós acabamos de ver todas as nossas figuras de sonoridade. Agora nós vamos ver as figuras de sintaxe ou figuras de construção, onde eu trabalho elipse, zeugma, síndoto, silepse, anacoluto, anáfora, hipérbato ou síntese, né? Polissíndoto e pleonasmo. Vamos ver um por um e o que cada um nos traz. A primeira, a elipse. A elipse consiste na omissão, tá, de um termo dentro da oração. Esse termo que eu tenho omitido aqui seria o verbo. Então, ocorre quando há omissão do termo que fica subentendido. Eu vou entender que faltou esse termo, mas é de fácil compreensão. Tá? Na mesa, garrafas vazias. Na mesa, havia, tinha, continha garrafas vazias. Esse termo ele foi retirado, né? Mas é de fácil identificação. Ok? Essa se chama a elipse.
Minha próxima figura é o zeugma. Ele é muito parecido com a elipse. Ele é uma forma de elipse, só que ocorre aqui uma diferenciação. Eu vou omitir um termo, principalmente o verbo, né, que já foi utilizado antes, mas também de fácil identificação, só que lá na elipse eu já omito diretamente. O zeugma não. O zeugma, primeiro eu falo e depois eu omito. Ele prefere um passeio pela praia. Eu, cinema. Ficou omitido ali a palavra preferir, tá? Leva o seu retrato, seu trapo, seu prato. Que papel? Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. Aqui ficou omitido, né? Levou seu retrato, seu trapo, seu prato. Ficou omitido aqui o caso o verbo levar. Então, dessa forma, a diferença entre a elipse e o zeugma. O zeugma eu falo e depois omito. A elipse eu já omito diretamente, ok? Minha próxima figura de linguagem seria o assíndeto. Falando realmente, a palavra síndeto quer dizer conector, tá? Vocês vão ouvir muito isso aí na língua portuguesa, síndeto. É a mesma coisa que conector. Então, quando eu trabalho com o caso prefixo assíndeto, quer dizer que não há conector. Consiste na omissão de conjunções, né, os conectores, entre orações dispostas em sequência. Vim, vi, venci. Estou usando a vírgula, não estou usando o conector. Tranquilo? Minha próxima figura que eu tenho é o hipérbato. O que o hipérbato consiste? É a inversão da ordem natural direta dos termos na oração, ou das orações no período. Aqui, ó, viajam cansados os pescadores de ilusões. Tá? Se vocês verem, o verbo está iniciando a oração. Aí eu vou perguntar, quem é que viaja cansados? Ele vai me responder, os pescadores de ilusões, que seria o meu sujeito. Então, a oração correta seria, os pescadores de ilusões viajam cansados. Dessa forma, o hipérbato ele muda a ordem natural da oração, tá? A ordem direta dela. Nós vamos ter um grande exemplo de hipérbato, o nosso hino nacional, tá? A minha próxima figura de linguagem é o pleonasmo. O que é o pleonasmo em si? O pleonasmo é a repetição de um termo ou reforço de seu significado. É rir meu riso e derramar meu pranto. Olha só, rir meu riso. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, essa repetição, caso de um mesmo termo, do sal, do salgado, tá? Então, isso eu chamo de pleonasmo, ok? A minha próxima figura, aqui tem um exemplo de pleonasmo. Enfermeira, eu estou com uma dor que dói muito. Você está com pleonasmo. Isso é grave, enfermeira? Bem sem graça, mas dá para mostrar essa dor que dói muito, tá? Polissíndeto, tá? Nós vimos lá no exemplo o assíndeto, que seria o quê? A não existência de conectores. Já o polissíndeto, não, ele ocorre quando há muita repetição do conector, tá? Essa conjunção. Então, ela tem a finalidade de intensificar o conteúdo, tá? Então, e sobre as ondas ritmadas, e sobre a nuvem e os ventos, e sobre as pontes, e sobre o sarcasmo, e sobre a gosma e o vômito. Então, aqui eu tenho um poema do Carlos Drummond de Andrade, onde ele usa o e. Ele não precisaria usar todos esses es, ele utilizaria a vírgula, só que aqui ele preferiu, pela parte estilística, utilizar a vírgula. Então, aí eu tenho, os conectores, não utilizou a vírgula. Então, aí eu tenho o polissíndeto. Poli quer dizer o excesso de conectores. Tranquilo? A minha próxima figura, aqui eu tenho gelo gelado, que repete lá o meu pleonasmo. Seria o anacoluto. Ocorre quando há uma interrupção da construção sintática para se introduzir uma outra ideia. A vida, sei que ela é um turbilhão de acontecimentos. Olha só, eu começo com uma ideia, a vida, e paro com essa, ocorre uma interrupção dessa ideia, e eu venho com outra construção. Sei que ela é um turbilhão de acontecimentos. Então, anacoluto, há uma interrupção da ideia na construção, e eu vou para outra forma, para outra formação sintática. Tá? A próxima figura que eu tenho seria a anáfora.
A anáfora, ela nos traz a repetição de termos no início de cada verso ou frase. Olha só, é no início de cada verso ou frase. Diferentemente lá do polissíndeto, lá que eu posso ver também a omissão na elipse, no zeugma. Aqui não, a anáfora eu vou ter essa repetição. Olha só, amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Poema de Camões. Então ele tem esse e. Isso aí eu chamo de anáfora, essa repetição no início da frase, tá? De cada verso, de cada frase, ok? A minha próxima figura é a silepse. Aqui eu tenho 3 tipos de silepse. Nós vamos ver uma por vez, tá? A silepse ocorre quando se realiza a concordância com a ideia e não com os termos expressos. Vamos lá. Eu tenho 3 tipos, de gênero, de número e de pessoa. O que é uma silepse de gênero? O exemplo, Vossa Excelência ficou cansado com o discurso. Na formação correta da frase, Vossa Excelência ficou cansada com o discurso, tá? Só que o cansado ele concorda com Vossa Excelência. Aqui a diferenciação é que o cansado está concordando não com a palavra Vossa Excelência, e sim com o gênero masculino dessa autoridade. Então, Vossa Excelência ficou cansado com o discurso, ok? O de número. Eu tenho ali, a família do réu procurou o advogado e queriam saber se ele poderia ficar em liberdade durante o processo. A família, ela é singular. Então, quando ele diz ali, a família do réu procurou o advogado e queria saber. Então, a família vai concordar com o singular. Só porém que a família me dá quantitativo, não só família, como classe, time e outras situações onde eu tenho o quê? Onde a palavra ela está no singular, mas a representação dela é de plural. Tipo aqui, a família são várias pessoas. Então, o que acontece? Elas queriam saber. Tá? Então, ele está usando ali não a representação da palavra família, e sim o que? O quantitativo de pessoas que tem ali. A silepse de pessoa, ele diz assim, ó, os brasileiros somos muito crédulos. Os brasileiros somos muito crédulos. Ele se incluiu, tá? Os brasileiros são muito crédulos, mas ele fez o quê? Ele se incluiu nessa pessoa e saiu para o nós, tá? Ele se incluiu a essa mudança de pessoa, ok? Então eu tenho que prestar bastante atenção na utilização da silepse. Ela é muito tranquila, mas eu tenho que cuidar dessas 3 situações, de gênero, de número e de pessoa, ok? A minha próxima situação agora é trabalhar o quê? As figuras de pensamento. Tá? Com a silepse eu terminei a parte das figuras de sintaxe, agora eu vou passar para as figuras de pensamento. O que as figuras de pensamento vão me dar? Algumas situações de exagerar, de aliviar, tá? Então eu vou ter hipérbole, eufemismo, prosopopeia, antítese, paradoxo, gradação, apóstrofe e ironia. Então são figuras que trabalham com o pensamento, tá? Nós vamos ver uma por uma agora. A minha primeira figura é antítese. O que é a antítese? Ela vai consistir na aproximação de termos contrários, tá? De palavras que se opõem pelo sentido. Não existiria som se não houvesse silêncio. Eu tenho 2 palavras que são contrárias, som e silêncio. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza e felicidade, palavras, termos contrários. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Acordar e adormecer, tá? Os jardins têm vida e morte. Os jardins têm vida e morte. Olha só, 2 palavras contrárias. Chegou a tinta de alta qualidade e preço baixo. Alta e baixo, tá? Eu tenho essa diferenciação, tá? Já o paradoxo, tá? Ele é uma proposição aparentemente absurda, resultante da reunião de ideias contrárias. Lá na minha
antítese, eu tinha palavras contrárias. Aqui eu tenho ideias contrárias. Amor é dor que desatina sem doer. Olha só, dor e desatina sem doer. Dor sem dor. Eu tenho ideias contrárias. Então essa é a grande diferença. A grande diferença entre antítese e o paradoxo. A antítese trabalha com palavras, o paradoxo trabalha com ideias. Tá? A próxima que eu tenho aqui seria o eufemismo. O que o eufemismo vai me trazer? O eufemismo ele vai consistir em substituir, né, uma expressão por outra menos brusca. Em síntese, procura suavizar alguma afirmação desagradável. Ele partiu dessa para melhor, em lugar de ele morreu. Tá? Então, eu sempre vou utilizar essa situação para aliviar alguma coisa. Ok? Minha próxima figura. Aqui eu tenho um outro eufemismo. Na charge ele diz assim: amor, estava dirigindo seu carro quando, contra minha vontade, a lataria de seu carro ganhou um formato único, diferente e personalizado. Fala logo que você bateu meu carro. Ela suavizou, mas mesmo assim não conseguiu. Hipérbole. Hipérbole é sempre um exagero. Tá? Ela vai trabalhar através do exagero, tornar mais expressiva essa ideia. Estou morrendo de fome. Eu nasci há 10 mil anos atrás. São coisas exageradas. Eu estou extrapolando. Tá? Por isso que eu chamo de hipérbole. Outra figura muito comum em cair em concursos é a prosopopeia ou personificação. O que a prosopopeia e a personificação vão me trazer de diferente? Eu vou dar características humanas a seres que não têm. Ela consiste também em uma espécie de metáfora, mas ela trabalha muito mais com essa caracterização de situações humanas a quem não tem. A Lua pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. A Lua pode pedir, tá? Como é que eu sei que a estrela é fria? Eu estou dando características humanas a quem não tem. A piscina gritou quando as crianças pularam. A piscina grita? A lua dançou entre as estrelas. A lua dança? Então são características humanas a quem não tem. Isso aí eu vou chamar de prosopopeia ou personificação. Outra figura também, que eu tenho um exagero, né? Não anda exagerando na musculação, cara, isso aqui é uma hipérbole. Ou eu posso dizer que eu tenho hipérbole, exagero, e tenho também a prosopopeia. O povo faz musculação, entendeu? Eu posso ter as duas, e aquele exagero, né? Então eu tenho que cuidar, muitas vezes eu posso ter até 2, 3 figuras no mesmo texto, na mesma charge, na mesma historinha, tá? TV de cachorro. Dizem que se assinarmos a TV a cabo, vamos poder ver mais de 100 diferentes tipos de frango. O assistir, aqui ele está comparando, né, o cachorro com o ser humano, de assistir as coisas. Então é uma prosopopeia. Apóstrofe. Apóstrofe consiste no chamamento ou interpelação a uma pessoa ou coisa que pode ser real ou imaginária, pode estar presente ou ausente, usada para dar ênfase, um tipo de vocativo. Tá? Eu estou usando o vocativo, esse chamamento. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus. Estou chamando. Então esse chamamento eu vou chamar de apóstrofe. A gradação ela vai consistir uma sequência de palavras, tá? Elas são palavras sinônimas, ou não, né? Que intensificam uma mesma ideia, e ela pode ser da menos intensa para a mais intensa, ou da mais intensa para a menos intensa. Então tem essa diferenciação. Aqui, além, mais longe, por onde eu movo o passo. O trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se. Ele chorou, berrou, esperneou. Só para mim, só para minha vida, só para o meu amor. Então eu tenho essas gradações, ou para cima ou para baixo. Então ela é muito fácil de se identificar dentro das figuras, ok? E a minha outra figura seria a ironia, que consiste em apresentar um termo em sentido oposto ao usual, obtendo-se com isso um efeito crítico ou humorístico. A excelente Dona Inácia era mestre na arte de judiar as crianças. A Dona Inácia era mestra em judiar as crianças. Então eu tenho essa ironia, tá? Agora eu vou para a última parte das figuras de linguagem, que são as figuras de palavras. Eu teria metonímia, antonomásia, comparação, metáfora, catacrese e sinestesia, tá?
Minhas primeiras figuras seria a metonímia. Tá? Ela vai servir para substituir o sentido de uma palavra ou expressão por outro sentido, havendo entre eles uma reação lógica. O primeiro exemplo que eu tenho aqui, o autor pela obra. Ouvi Mozart com emoção. Eu não escuto Mozart, eu escuto a música de Mozart. Acho difícil ler Camões. Tá? Eu estou pegando o ler aqui porque eu estou lendo as poesias de Camões. Leio Graciliano Ramos, porque ele fala da realidade brasileira. Eu leio a obra de Graciliano Ramos, que fala da realidade brasileira. Então, eu estou usando o autor pela obra. Tá? O continente, o que contém pelo conteúdo que está contido. Ele comemorou tomando um copo de refrigerante. Ó, eu tomo o copo? Não, eu tomo o conteúdo, o refrigerante contido no copo. Na festa, pratos e pratos foram devorados pelo menino. Eu devoro os pratos, eu devoro os alimentos. Outro exemplo de metonímia seria a parte pelo todo. O bonde passa cheio de pernas. Pernas passa cheio de pessoas, não é? Não tinha teto para morar. Teto aqui eu estou pegando uma parte da casa para dizer que ele não tinha casa, a mesma coisa a perna. São muitas famílias que procuram um teto para morar. A mesma coisa, a casa. O singular pelo plural. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Todo homem, aqui eu estou falando da humanidade. Estou usando o singular pelo plural. A mulher foi chamada para ir às ruas na luta contra a violência. Foi só uma mulher? Não, eu estou chamando todas as mulheres. Então é o singular pelo plural. Um outro exemplo seria o instrumento pela pessoa que utiliza. Os microfones corriam atropelando até o entrevistado. Microfones? Não, os repórteres. Ele é um bom pincel. O problema é que seus quadros são caros. Pincel quer dizer ele é um bom pintor. Ele é um bom garfo. Um bom garfo o quê? Ele come bastante. Vou ter também o abstrato pelo concreto. A juventude é corajosa e nem sempre consequente. A juventude não. São os jovens que são corajosos. Então eu estou usando o quê? O abstrato, né? Pelo concreto. A infância é saudavelmente desordeira. A infância, não, são as crianças que são desordeiras. Ok? Aqui também eu tenho o efeito pela causa. Com muito suor, o operário construiu a sua casa. Ele construiu a casa com suor? Não, tá? Ele está dando essa diferenciação. As indústrias despejam a morte nos rios. As indústrias despejam a morte? Não, eles despejam o quê? A poluição, tá? A matéria pelo objeto. Os bronzes tangiam avisando a hora da missa. Bronze quer dizer o quê? Os sinos. Os cristais tiniam na bandeja de prata. Cristais quer dizer o quê? Os copos. Marca pelo produto. A gente utiliza muito isso. Compro latas e mais latas de Nescau. Nescau não, eu compro achocolatado, mas eu uso a marca Nescau. Ele sempre gostou de Coca-Cola. Não, ele sempre gostou de refrigerante à base de cola, tá? O sinal pela coisa que significa. A cruz atingirá o Oriente. A cruz seria quem? O cristianismo, tá? Alguns autores consideram os casos abaixo, tá? Esses que eu vou citar agora, como sinédoque, tá? É o todo pela parte, o singular pelo plural, a matéria pelo instrumento e o abstrato pelo concreto. Eu mostrei eles lá na metonímia, mas se aparecer sinédoque, ele vai aparecer nesses 4 itens, tá? A parte pelo todo. As rodas levam o progresso ao Brasil inteiro. As rodas não levam. Os caminhões, né? Eu peguei uma parte do caminhão e estou identificando ele. O singular pelo plural. O francês é famoso por sua culinária. Não o francês, e sim os franceses. A matéria pelo instrumento. Chegará a hora das cordas. Chegará a hora de quem? Dos instrumentos de corda. O abstrato pelo concreto. A audácia vencerá sempre. A audácia não, os audaciosos, tá? A minha próxima figura seria antonomásia. O que a antonomásia me traz de diferente? A antonomásia ela é muito parecida, tá, com a metonímia. Ela é considerada uma metonímia. Só que ela vai consistir na identificação de uma pessoa não pelo seu nome, mas por sua característica, o atributo que a distingue dos demais. O caso, o príncipe dos poetas também teve outras atividades que o tornaram famoso. Por exemplo, a luta pelo serviço militar obrigatório,
Quem é o príncipe dos poetas? É Olavo Bilac na literatura, tá? O presidente dos pobres suicidou-se em 1954. Quem é o meu presidente dos pobres? Getúlio Vargas. A dama do teatro brasileiro foi indicada para o Oscar. A dama do teatro é a Fernanda Montenegro. Então eu estou usando o nome dela tipo um apelido, como chamam carinhosamente. O caso eu poderia ter a Rainha dos Baixinhos, a Xuxa, tá? Eu tenho essas diferenciações aí. A minha próxima figura é a comparação. A comparação é a aproximação de dois termos que têm semelhança, como na metáfora. A única diferença da comparação para a metáfora, nós vamos ver certinho depois, é que a comparação ela vai usar o conectivo, tá? Ela vai usar o conectivo como. A chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Ó a comparação. Mas eu utilizei a palavra como. E há poeta que são artistas e trabalham nos seus versos, como carpinteiro nas tábuas. Palavra como também me dando a comparação. Como um grande borrão de fogo sujo, o sol posto demora-se nas nuvens que ficam. Então eu estou usando a palavra como. A metáfora ela não vai utilizar a palavra como, mas ela vai ter essa comparação, tá? Ele tem essa semelhança muito grande nessa comparação e ela fica subentendida a palavra como. Tipo, não sei que nuvem trago nesse peito, que tudo quanto vejo me entristece. Sua boca é um cadeado, sua boca é como um cadeado. Então eu tirei a palavra como, tenho a comparação metáfora, tá? Não fique pensando que o povo é nada, carneiro, boiada, débil mental para lhe entregar tudo de mão beijada. Então eu tenho também essa comparação. Aqui eu tenho um exemplo onde eu consigo ver as duas situações. Primeiro, o leão é forte, meu amigo é forte. São dois fatos. Aí eu vou fazer uma comparação. Meu amigo é forte como um leão. Já meu amigo é um leão é uma metáfora. Tem essa diferenciação, ok? Catacrese. Catacrese é o emprego de um termo figurado por falta de um outro termo próprio para designar determinadas coisas. Então é uma metáfora desgastada pelo uso excessivo, tá? Sentou-se no braço da poltrona para descansar. A poltrona tem braço? Não me lembro do seu nome, mas ainda vejo as suas eternas maçãs no rosto avermelhada. A maçã do rosto, essa comparação. A asa da xícara quebrou-se. A asa da xícara, a asa tem xícara? A asa usa xícara? A xícara tem asa? Eu tenho que fazer esses questionamentos, tá? Mais alguns exemplos. Usamos a catacrese em expressões como orelha do livro, dente de alho, o termo engarrafamento, usado para designar o congestionamento de automóveis ou o verbo embarcar, usado no sentido de entrar no carro, no avião ou no trem. São exemplos de catacrese. Outra coisa, na expressão casal gay, ela é curiosa, porque casal ao pé da letra é um par formado por macho e fêmea. Apagou-se o sentido de heterossexualidade e avisou-se o sentido de par unido por laço de afetividade. Tá? Tinha esse sentido de casal como sendo macho e fêmea. Utilizando-se muito, já caiu em desuso. E outra figura bem importante seria a sinestesia. É uma espécie de metáfora que consiste na união de impressões sensoriais, os sentidos, diferentes. O cheiro doce e verde do capim trazia recordações da fazenda para onde nunca mais retornou. O cheiro é uma sensação olfativa, não é? O doce é gustativa e o verde é visual. Eu tenho toda essa sinestesia aqui. Um doce abraço indica que o pai desculpara. Doce abraço? O doce, uma sensação gustativa, e o abraço é tátil. Então eu estou usando a sinestesia. Dia de luz, festa de sol, o barquinho desliza no macio azul do mar. O barquinho do Tom Jobim. O azul é sensação visual e o macio é tátil. Tá? Eu estou usando a sinestesia nas figuras de linguagem. Ok? Trazendo aqui para vocês as principais figuras, fazendo uma revisão rápida. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato pelo próprio YouTube, pelo meu site www.professorfabianomachado.com.br
Tire as suas dúvidas, Instagram, Professor Fabiano Machado, _ Professor Fabiano Machado. Pesquisem, tirem as dúvidas, estou aqui para ajudá-los. Espero ter dado uma luz para vocês e ajudado bastante nessa revisão aí. Um abraço a todos aí e não deixe de dar um like aí no canal e se inscrevam, tá? Um abraço a todos aí, até mais.